Algumas casas escondem lembranças. Outras escondem segredos que jamais deveriam voltar à tona. E a história de hoje é exatamente assim. Antes de começarmos, comenta aqui embaixo de qual cidade ou país você está assistindo. E já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder as próximas histórias emocionantes. Maria ficou parada diante da antiga casa da família, observando as janelas fechadas e a tinta descascada das paredes. O vento frio da tarde balançava lentamente as árvores ao redor, enquanto o silêncio daquele lugar parecia estranho demais para uma casa que um dia esteve cheia de pessoas. Fazia mais de 20 anos que ela não voltava ali. 20 anos tentando esquecer tudo o que viveu naquele lugar. Mesmo assim, alguma coisa dentro dela dizia que voltar era inevitável. Ela apertou a carta antiga entre os dedos e respirou fundo antes de caminhar até a varanda de madeira. A carta havia chegado sem remetente, sem explicação, apenas com uma frase escrita à mão. Está na hora de você lembrar. Desde que leu aquilo, Maria não conseguiu mais dormir direito. Pequenos fragmentos de memória começaram a surgir durante a madrugada. Vozes distantes, passos em corredores escuros, uma porta sendo aberta lentamente e uma sensação constante de medo. Quando colocou a chave enferrujada na fechadura, sentiu o coração acelerar. A porta abriu com dificuldade, soltando um rangido alto que ecoou pela casa inteira. O cheiro de poeira e madeira antiga atingiu Maria imediatamente. Ela entrou devagar, observando os móveis cobertos por lençóis velhos, fotografias tortas nas paredes e marcas do tempo espalhadas por toda parte. Tudo parecia abandonado, mas ao mesmo tempo parecia que alguém ainda passava por ali. Maria caminhou lentamente até a sala principal. Então parou. Havia uma caixa de madeira no centro da mesa, e ela tinha certeza de que aquela caixa não estava ali da última vez. O silêncio da casa ficou ainda mais pesado. Maria se aproximou devagar. Cada passo parecia mais difícil do que o anterior. Quando finalmente tocou a tampa da caixa, sentiu um arrepio atravessar o corpo inteiro. A tampa estava destrancada. Ela hesitou por alguns segundos antes de abrir. Dentro havia fotografias antigas, documentos amarelados pelo tempo e um envelope dobrado com o nome dela escrito à mão. Maria franziu a testa imediatamente. Aquela letra parecia familiar. Com as mãos trêmulas, abriu o envelope devagar. Dentro havia apenas uma frase. Você nunca deveria ter voltado. Naquele instante, um barulho forte ecoou no andar de cima. Maria congelou. Alguém estava dentro da casa. Maria permaneceu imóvel no meio da sala, tentando convencer a si mesma de que o barulho poderia ter vindo apenas da madeira velha da casa. Mas, no fundo, ela sabia que não era isso. O som tinha sido pesado demais. Preciso de mais. Então veio outro ruído. Passos, lentos, arrastados. Como se alguém estivesse caminhando exatamente acima dela. O coração de Maria disparou imediatamente. Ela levantou o olhar para a escada escura no canto da sala e sentiu o corpo inteiro travar. Fazia 20 anos que não colocava os pés naquela casa, mas ainda lembrava perfeitamente da sensação de medo que aquele lugar causava. Aos poucos, memórias começaram a surgir dentro da mente dela como fragmentos quebrados de um pesadelo antigo. Discussões durante a madrugada, portas batendo, pessoas chorando baixinho. E sempre aquela sensação constante de que existia alguma coisa errada dentro daquela casa. Maria respirou fundo e segurou a caixa de madeira com mais força. Precisava sair dali. Precisava ir embora antes que o passado começasse a puxá-la de volta completamente. Mas antes que conseguisse dar o primeiro passo, ouviu outro rangido vindo do andar de cima. Dessa vez mais perto. Ela levantou lentamente os olhos para a escada. Então viu algo que fez o sangue dela gelar completamente. Uma sombra parada no corredor superior. A figura estava imóvel, escura, silenciosa. Maria tentou enxergar melhor, mas a pouca luz deixava tudo distorcido. Por alguns segundos, ninguém se moveu. O silêncio da casa parecia sufocante. Então, lentamente, a sombra desapareceu do corredor. Maria deu um passo para trás imediatamente,
quase derrubando a caixa no chão. A respiração dela ficou curta. O coração batia tão forte que parecia ecoar pela casa inteira. Ela precisava sair dali agora. Mas quando virou o corpo em direção à porta da frente, ouviu outro som. Um passo pesado na escada. Depois outro. E mais outro. Alguém estava descendo. Cada degrau rangia lentamente, como se a pessoa não tivesse nenhuma pressa. Maria recuou até encostar na parede da sala. As mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar a caixa. O vulto começou a aparecer aos poucos entre a escuridão da escada. Primeiro os pés, depois as pernas. Então finalmente o rosto surgiu na luz fraca da sala. Era um homem mais velho, cabelos grisalhos, olhar cansado e uma expressão estranha, como se estivesse esperando aquele momento há muitos anos. Maria sentiu um choque imediato porque havia algo familiar nele, algo que ela não conseguia explicar. O homem parou no último degrau da escada e olhou diretamente para ela. Durante alguns segundos, ficou apenas em silêncio. Então falou com uma voz baixa e calma. Você voltou, exatamente como eu sabia que voltaria. Maria tentou responder, mas a garganta parecia travada. O homem continuou olhando para ela como se reconhecesse cada detalhe do rosto dela, como se nunca tivesse esquecido. Maria finalmente conseguiu perguntar quase num sussurro. Quem é você? O homem respirou fundo antes de responder. Meu nome é Antônio, e você deveria lembrar de mim. Essas palavras atravessaram Maria como um arrepio, porque no mesmo instante alguma coisa começou a se mover dentro da memória dela. Um nome antigo, uma lembrança distante. Uma voz masculina dizendo para ela nunca voltar naquela casa. Maria levou a mão à cabeça imediatamente. A pressão dentro da mente dela aumentou de repente. Imagens começaram a surgir muito rápido. Uma mesa cheia de pessoas discutindo. Um copo quebrando no chão. Gritos. Choro. E uma porta sendo trancada com força. Ela abriu os olhos novamente tentando recuperar o ar. Antônio continuava parado no mesmo lugar. Você está começando a lembrar, ele disse calmamente. Maria balançou a cabeça negando. Não, eu não lembro de nada. Antônio desceu o último degrau lentamente. Lembra sim. Só enterraram isso dentro de você. Maria sentiu um frio percorrer o corpo inteiro. Então olhou novamente para a caixa em suas mãos. Pela primeira vez percebeu um pequeno símbolo entalhado na tampa. Um símbolo antigo que parecia estranhamente familiar. Antônio percebeu o olhar dela. Você abriu a caixa antes da hora. Que caixa é essa? Maria perguntou. Antônio ficou em silêncio durante alguns segundos. Depois respondeu algo que fez o coração dela acelerar ainda mais. A caixa onde esconderam a verdade da sua família. Maria ficou olhando para Antônio sem conseguir decidir se corria ou se continuava ouvindo. O homem parecia calmo demais para alguém que apareceu de repente dentro de uma casa abandonada. Isso era o que mais assustava. Não havia desespero no olhar dele. Não havia surpresa. Parecia que ele realmente esperava por aquele encontro havia muitos anos. O silêncio entre os dois ficou pesado. Maria ainda segurava a caixa de madeira contra o peito, como se aquilo pudesse protegê-la de alguma forma. Antônio observou a reação dela por alguns segundos antes de voltar a falar. Você não deveria ter aberto isso sozinha. Maria franziu a testa imediatamente. Do que você está falando? Antônio desviou o olhar rapidamente para a escada, como se estivesse verificando alguma coisa, depois voltou a encarar Maria. Essa caixa foi escondida para que certas lembranças nunca voltassem. Maria sentiu um arrepio atravessar o corpo inteiro. Que lembranças? Antônio demorou alguns segundos antes de responder. As lembranças daquela noite. Aquelas palavras fizeram alguma coisa dentro dela estremecer. Na mesma hora, outra memória fragmentada surgiu na mente dela. Um corredor escuro. Pessoas discutindo baixinho. Alguém dizendo que ela não podia continuar ali. Maria fechou os olhos com força tentando afastar aquilo. Eu não lembro de noite nenhuma, respondeu com a voz falha. Antônio respirou fundo. Por que fizeram você esquecer? Maria abriu os olhos imediatamente.
Isso é impossível. Nem sempre, ele respondeu. Existem coisas que as pessoas fazem quando estão desesperadas para esconder a verdade. O coração dela acelerou ainda mais. A casa parecia menor agora. O ar mais pesado. Maria começou a perceber pequenos detalhes que antes tinham passado despercebidos. A poeira no chão da sala estava marcada, como se alguém realmente circulasse pela casa recentemente. Havia uma xícara antiga sobre uma pequena mesa no canto, e ela não parecia abandonada. Então Maria percebeu outra coisa. A lareira estava limpa. Limpa demais para uma casa fechada havia tantos anos. Ela olhou novamente para Antônio. Você mora aqui? Antônio hesitou antes de responder. Às vezes. Aquela resposta deixou Maria ainda mais desconfortável. Você ficou todos esses anos nessa casa? Antônio desviou o olhar mais uma vez. Alguém precisava garantir que certas coisas continuassem escondidas. Maria sentiu o estômago gelar. Escondidas de quem? Antônio encarou diretamente os olhos dela. De você. O silêncio voltou imediatamente. Maria começou a respirar mais rápido. Parte dela queria sair correndo dali naquele instante. Mas outra parte precisava desesperadamente entender o que estava acontecendo. Então ela olhou novamente para dentro da caixa. Havia fotografias antigas espalhadas ali dentro. Algumas estavam rasgadas, outras queimadas nas bordas. Mas uma delas chamou a atenção imediatamente. Era uma fotografia da própria família reunida na frente daquela casa. Maria pegou a foto lentamente. O papel estava velho e desgastado pelo tempo. Na imagem havia várias pessoas alinhadas na varanda. Algumas sorriam. Outras pareciam tensas. Então ela percebeu uma coisa estranha. Todos estavam olhando para a câmera, menos ela. A versão mais jovem de Maria olhava diretamente para a janela do andar de cima. Como se tivesse visto alguém ali. Como se estivesse assustada. Maria sentiu o coração apertar imediatamente. Quem tirou essa foto? Antônio observou a imagem por alguns segundos. Foi tirada poucos dias antes de tudo acontecer. Tudo o quê? Antônio ficou em silêncio novamente. Maria já estava começando a odiar aqueles silêncios. Cada resposta dele parecia abrir mais perguntas. Então ela percebeu outra coisa na fotografia. Havia alguém parado na janela do andar superior. Uma silhueta escura observando todos lá embaixo. O sangue dela gelou. Quem é essa pessoa? Antônio demorou alguns segundos antes de responder. Essa é exatamente a pergunta que destruiu sua família. Na mesma hora, um barulho forte ecoou no corredor da casa. Maria se assustou imediatamente e virou o rosto na direção do som. Parecia uma porta batendo. Antônio também ficou imóvel. Então outro som surgiu. Passos. Só que dessa vez não vinham do andar de cima. Vinham do corredor atrás deles. Maria apertou a fotografia com força enquanto o medo crescia novamente dentro dela. Antônio deu um passo lento para frente. Fica atrás de mim. Tem mais alguém aqui? Maria perguntou quase sem voz. Antônio não respondeu. Os passos continuaram se aproximando devagar pelo corredor escuro. O silêncio da casa parecia sufocante. Então uma voz feminina surgiu na escuridão. Ela finalmente voltou. Maria sentiu o corpo inteiro congelar ao ouvir aquela voz feminina surgindo da escuridão do corredor. Antônio ficou imóvel na frente dela, observando atentamente a sombra que começava a aparecer aos poucos entre a pouca luz da casa. O coração de Maria batia tão forte que parecia impossível alguém não ouvir. A voz tinha alguma coisa estranhamente familiar. Não familiar o bastante para ela reconhecer imediatamente, mas suficiente para despertar uma sensação ruim dentro dela. Uma sensação antiga, dolorosa. Os passos continuaram lentos até que a mulher finalmente apareceu parcialmente na luz da sala. Era uma mulher mais velha, cabelos escuros presos para trás e olhos profundamente cansados. Ela parou no fim do corredor e ficou observando Maria em silêncio por alguns segundos. Então respirou fundo. Você realmente voltou. Maria apertou a caixa de madeira ainda mais forte contra o peito. Quem é você?
A mulher não respondeu imediatamente. Apenas desviou os olhos para Antônio. Você deixou ela abrir a caixa. Antônio manteve a expressão séria. Ela abriu sozinha. A mulher fechou os olhos por um instante como se aquilo confirmasse um medo antigo. Então já começou. Maria começou a perder a paciência. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? A mulher voltou a olhar diretamente para ela. Havia tristeza naquele olhar, mas também medo. Você não deveria ter recebido aquela carta. Maria sentiu o estômago gelar imediatamente. Foi você quem mandou? A mulher hesitou por alguns segundos. Não. Antônio olhou rapidamente para ela. Então quem mandou? O silêncio voltou mais uma vez. Maria já estava começando a perceber que todos naquela casa escondiam alguma coisa. A mulher finalmente respondeu em voz baixa. Alguém que quer trazer tudo de volta. Essas palavras fizeram um arrepio atravessar o corpo inteiro de Maria. Trazer o que de volta? A mulher deu um passo lento em direção à sala. A verdade. Maria respirou fundo, tentando controlar a ansiedade crescente. Que verdade? A mulher olhou diretamente para a caixa nas mãos dela. A verdade sobre o que aconteceu naquela noite. No mesmo instante, outra lembrança atravessou a mente de Maria como um relâmpago. Uma noite de chuva forte. Pessoas discutindo desesperadamente. Um homem gritando que aquilo nunca poderia ser descoberto. Maria levou a mão à cabeça imediatamente. A dor começou a aumentar outra vez. Antônio percebeu. Ela está lembrando rápido demais. A mulher ficou visivelmente nervosa. Isso não deveria acontecer agora. Maria respirava com dificuldade. Parem de falar como se eu não estivesse aqui. A mulher se aproximou mais um pouco. Maria, escuta com atenção. Você precisa sair dessa casa antes que seja tarde. Antônio virou imediatamente para ela. Não. Ela não está pronta, respondeu a mulher. Se continuar aqui, vai lembrar de tudo. Maria olhou de um para o outro completamente perdida. Lembrar de quê? A mulher demorou alguns segundos antes de responder. Do que você viu no porão. O coração de Maria disparou violentamente. Porão. Aquela palavra atingiu alguma coisa dentro dela. Outra memória surgiu imediatamente. Uma escada estreita, escura. Um cheiro forte de terra molhada. E alguém chorando lá embaixo. Maria sentiu as pernas enfraquecerem. Eu nunca desci em porão nenhum. A mulher balançou a cabeça lentamente. Desceu sim. Antônio fechou os olhos como se soubesse que aquilo inevitavelmente chegaria naquele ponto. Maria começou a respirar ainda mais rápido. As imagens continuavam aparecendo sem controle dentro da mente dela. Ela viu a si mesma mais jovem, segurando uma lanterna, tremendo enquanto descia degraus antigos. Ouviu vozes abafadas, discussões. E então uma frase ecoou claramente dentro da lembrança. Ela viu demais. Maria abriu os olhos imediatamente e deu um passo para trás. O que aconteceu comigo? Ninguém respondeu. O silêncio ficou pesado novamente. Então um barulho surgiu do lado de fora da casa. O som de pneus passando lentamente pela estrada de terra. Todos olharam imediatamente para a janela. Antônio ficou tenso pela primeira vez desde que Maria chegou. A mulher também parecia assustada. O carro parou em frente à casa. O motor desligou lentamente. E alguns segundos depois, alguém começou a bater na porta da frente. As batidas ecoaram pela casa inteira de forma lenta e pesada. Não eram batidas desesperadas. Eram calmas, controladas. Como se a pessoa do lado de fora soubesse exatamente quem estava ali dentro. Maria sentiu o coração acelerar ainda mais. Antônio imediatamente caminhou até a frente dela, como se tentasse protegê-la instintivamente. A mulher do corredor ficou completamente imóvel, observando a porta com um olhar assustado. Então vieram mais duas batidas. Lentamente. O silêncio depois delas pareceu sufocante. Maria respirava tão rápido que mal conseguia pensar direito. Quem é? Perguntou quase sem voz. Ninguém respondeu. Antônio apenas continuava olhando fixamente para a porta. A mulher finalmente quebrou o silêncio. Ele não deveria ter vindo.
Maria virou rapidamente para ela. Quem? Antes que pudesse receber uma resposta, uma voz masculina surgiu do lado de fora da casa. Eu sei que ela está aí. O sangue de Maria gelou imediatamente. A voz era grave, fria e estranhamente familiar. Antônio fechou os olhos por um instante como se já esperasse aquilo. Não abre a porta, disse baixo. A mulher concordou imediatamente. Se ele entrou nessa história outra vez, significa que tudo saiu do controle. Maria sentia a cabeça girando. Alguém pode me explicar quem está lá fora? Outra batida ecoou, mais forte dessa vez. Então a voz voltou. Maria, você precisa ouvir a verdade. O nome dela sendo dito daquela forma causou um arrepio profundo. Como se aquela voz estivesse ligada diretamente a alguma lembrança enterrada dentro dela. Antônio respondeu alto pela primeira vez. Vai embora. Um pequeno silêncio surgiu do lado de fora. Então o homem respondeu calmamente. Você sabe que ela merece saber. A mulher começou a ficar nervosa. Isso não pode acontecer aqui. Maria olhou para os dois tentando entender alguma coisa. Mas quanto mais tentava, mais confusa ficava. Então outra memória surgiu repentinamente dentro da mente dela. Um homem discutindo violentamente na cozinha da casa. A mesma voz grave. A mesma sensação de medo. E alguém dizendo repetidamente. Ela não pode descobrir. Maria levou a mão à cabeça mais uma vez. Antônio percebeu imediatamente. Ela está lembrando dele. A mulher ficou pálida. Então já começou de verdade. Maria sentiu a raiva crescer no meio do medo. Chega! O grito dela ecoou pela sala inteira. Os dois ficaram em silêncio imediatamente. Eu quero saber o que está acontecendo comigo. A respiração dela estava pesada. As mãos tremiam. Quem está lá fora? Antônio demorou alguns segundos antes de responder. Seu tio. O mundo de Maria pareceu parar por um instante. Meu tio, Antônio confirmou lentamente. Augusto. Na mesma hora, outra lembrança atravessou a mente dela. Um homem alto segurando seu braço enquanto ela chorava. Uma discussão acontecendo ao fundo. E alguém dizendo, levem ela daqui agora. Maria cambaleou para trás imediatamente. O ar parecia insuficiente dentro daquela casa. Augusto voltou a falar do lado de fora. Maria, abre a porta. Você precisa saber o que fizeram com você. A mulher do corredor balançou a cabeça desesperadamente. Não escuta ele. Antônio permaneceu sério. Ele só quer terminar o que começou naquela noite. Maria olhou diretamente para Antônio. O que aconteceu naquela noite? O silêncio voltou. Pesado. Longo. Augusto respondeu do lado de fora antes que qualquer um deles falasse. Sua família destruiu a própria vida tentando esconder o que existia naquele porão. Maria sentiu o corpo inteiro gelar novamente. O porão. Sempre o porão. Antônio apertou os punhos. Cala a boca. Augusto ignorou completamente. Ela viu tudo. A respiração de Maria falhou por um instante. Outra lembrança surgiu imediatamente. Ela descendo escadas escuras, segurando uma lanterna. Pessoas discutindo atrás dela. E então, um grito. Um grito tão forte que fez o corpo dela estremecer no presente. Maria levou as mãos à cabeça tentando afastar aquilo. O que eu vi? Augusto respondeu do lado de fora com a voz fria e calma. A verdade sobre sua família. Então a maçaneta da porta começou a girar lentamente. A maçaneta girou lentamente, fazendo um rangido metálico ecoar pela sala silenciosa. Maria sentiu o coração disparar de forma descontrolada. Antônio imediatamente avançou um passo em direção à porta, enquanto a mulher do corredor recuava visivelmente assustada. O silêncio dentro da casa ficou sufocante. Então a porta começou a abrir devagar. O vento frio da noite entrou primeiro, balançando as cortinas antigas e espalhando o cheiro de terra molhada pela sala. Alguns segundos depois, um homem alto apareceu parado na entrada. Cabelos grisalhos. Rosto cansado. Olhar duro.
Maria sentiu o corpo inteiro travar no mesmo instante. Porque, no fundo, ela reconhecia aquele rosto, mesmo sem conseguir lembrar claramente de onde. O homem observou Maria durante alguns segundos antes de falar. Você cresceu muito. A voz dele era exatamente a mesma das lembranças fragmentadas que surgiam na cabeça dela desde que voltou para aquela casa. Antônio permaneceu na frente dela. Você não deveria estar aqui, Augusto. Augusto entrou lentamente na sala sem pedir permissão. E você não deveria ter escondido isso dela durante todos esses anos. A mulher do corredor parecia nervosa. Vocês vão destruir ela outra vez. Augusto finalmente desviou o olhar para a mulher. Ela já foi destruída naquela noite. Maria respirava com dificuldade. Sentia como se estivesse observando uma discussão antiga se repetir exatamente diante dela. Então Augusto voltou a olhar diretamente para ela. Você merece saber quem realmente é. Essas palavras atingiram Maria como um choque. Do que você está falando? Augusto demorou alguns segundos antes de responder. Da verdade que enterraram junto com suas memórias. Antônio interrompeu imediatamente. Não faz isso. Augusto ignorou completamente. Eles fizeram você acreditar durante 20 anos que esqueceu aquela noite sozinha. Maria sentiu a garganta secar. Mas eu não esqueci. Augusto balançou a cabeça lentamente. Não. O silêncio caiu sobre a sala novamente. Maria percebeu que as mãos dela tremiam sem parar. Então o que aconteceu comigo? Augusto olhou rapidamente para Antônio antes de responder. Depois que você viu o que existia naquele porão, decidiram tirar você daqui. Outra lembrança atravessou a mente dela. Um carro andando rapidamente numa estrada escura. Ela chorando no banco de trás. Uma mulher abraçando ela enquanto repetia: você precisa esquecer. Maria fechou os olhos imediatamente. A dor na cabeça aumentava cada vez mais. Por quê? Perguntou quase sem voz. Augusto respondeu lentamente. Porque você viu algo que destruiria toda a família. Antônio parecia cada vez mais tenso. Ela não está pronta. Augusto finalmente perdeu a calma pela primeira vez. Ela nunca esteve pronta. Foi exatamente por isso que fizeram aquilo com ela. Maria abriu os olhos novamente, sentindo a respiração pesada. Fizeram o quê? Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu algo que fez o sangue dela gelar completamente. Apagaram suas memórias. A sala inteira pareceu girar. Maria deu um passo para trás, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Isso é impossível. Augusto balançou a cabeça devagar. Nem sempre. Antônio desviou o olhar como se não tivesse coragem de encarar Maria naquele momento. Isso assustou ela mais do que qualquer palavra, porque significava que ele sabia. Sabia de tudo. Maria começou a perceber pequenos detalhes nas lembranças que surgiam. Pessoas segurando ela. Uma injeção. Vozes dizendo que era necessário. E depois, vazio. Um vazio enorme dentro da cabeça dela. As pernas enfraqueceram imediatamente. Augusto se aproximou um pouco mais. Você passou 20 anos acreditando numa mentira. Maria sentiu lágrimas começarem a surgir nos olhos. Por quê? Augusto respirou fundo antes de responder. Porque você descobriu o segredo daquela casa. O silêncio ficou absoluto. Então Maria finalmente perguntou aquilo que mais aterrorizava ela desde o começo. O que existe naquele porão? Augusto e Antônio trocaram um olhar pesado. E naquele instante Maria percebeu uma coisa terrível. Nenhum dos dois queria responder. Porque a verdade era pior do que ela imaginava. O silêncio tomou conta da sala depois da pergunta de Maria. Nenhum dos dois respondeu imediatamente. Antônio permaneceu imóvel perto da escada, enquanto Augusto observava Maria com uma expressão pesada, como alguém que carregava aquele segredo havia anos. A mulher do corredor parecia cada vez mais nervosa. Ela olhava repetidamente para as janelas da casa, como se tivesse medo de que alguém mais pudesse aparecer. Maria sentia o coração bater forte demais. A sensação era clara. Todos ali sabiam exatamente o que existia naquele porão.
E todos tinham medo daquilo. Eu quero a verdade, Maria disse finalmente, tentando controlar a própria voz. Antônio respirou fundo. Você não entende o que está pedindo. Então me faz entender. Augusto deu mais um passo à frente. Ela tem direito de saber. Antônio fechou os olhos por um instante, como se estivesse lutando contra alguma coisa dentro dele. Depois que ela descobrir, não vai existir volta. Maria sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. Porque aquela frase parecia verdadeira demais. O ar dentro da casa estava pesado, difícil de respirar. Então Augusto falou calmamente. O porão não escondia apenas documentos. Maria franziu a testa. Então escondia o quê? Augusto olhou diretamente para ela antes de responder. A prova de que sua família construiu toda a vida em cima de uma mentira. Na mesma hora, outra memória surgiu dentro da mente de Maria. Ela mesma correndo pelo corredor da casa, ainda jovem. Chorando, assustada. Depois abrindo lentamente uma porta antiga de madeira. Uma escada escura aparecendo diante dela. E vozes vindo lá de baixo. Vozes nervosas. Vozes desesperadas. Maria levou a mão à cabeça imediatamente. A lembrança parecia cada vez mais real. Antônio percebeu o desespero dela. Chega por hoje. Augusto balançou a cabeça. Já passou da hora de parar de esconder. A mulher do corredor finalmente falou outra vez. Vocês estão trazendo tudo de volta. Augusto respondeu sem tirar os olhos de Maria. Porque nunca deveria ter sido escondido. Maria começou a respirar mais rápido. As imagens continuavam surgindo dentro da cabeça dela sem controle. Agora ela conseguia lembrar da sensação exata daquela noite. A chuva forte do lado de fora. Pessoas discutindo na cozinha. Um homem batendo na mesa e dizendo que ninguém podia descobrir aquilo. Depois, silêncio. Um silêncio estranho demais. Então outra imagem apareceu. Ela descendo lentamente a escada do porão segurando uma lanterna pequena. O cheiro forte de mofo. E alguém chorando lá embaixo. Maria abriu os olhos rapidamente. Tinha alguém no porão. Augusto confirmou lentamente. Tinha. Antônio abaixou a cabeça como se soubesse que aquele momento finalmente tinha chegado. Maria sentiu o corpo inteiro gelar. Quem? O silêncio voltou imediatamente. Augusto parecia escolher as palavras com cuidado. Alguém que nunca deveria ter sido escondido. Maria já não conseguia controlar o medo crescendo dentro dela. Eu não entendo. Augusto respirou fundo. Sua família mantinha um segredo havia muitos anos. Um segredo tão grave que destruiria tudo se fosse descoberto. Antônio finalmente falou novamente. E naquela noite você encontrou esse segredo. Maria sentiu a garganta secar completamente. O que eu vi? Augusto respondeu em voz baixa. Você viu a pessoa que eles esconderam durante anos naquele porão. O mundo pareceu parar por um instante. Maria tentou entender aquelas palavras, mas a mente dela parecia confusa demais. Então outra lembrança surgiu, mais forte, mais clara. Ela descendo o último degrau da escada, a lanterna tremendo na mão, e uma figura sentada na escuridão. Uma pessoa. Viva. Maria arregalou os olhos imediatamente. Não. Augusto confirmou lentamente. Sim. Antônio passou a mão pelo rosto visivelmente abalado. Ela era só uma criança quando viu aquilo. Maria sentiu lágrimas começarem a escorrer sem perceber. Porque agora as memórias vinham com força total. O medo daquela noite. O desespero. A sensação de que tinha descoberto algo impossível. Quem estava naquele porão? Ela perguntou quase sem voz. Augusto demorou alguns segundos antes de responder. Então falou algo que fez o corpo inteiro dela congelar. Sua verdadeira mãe. Maria ficou completamente imóvel depois de ouvir aquelas palavras. O silêncio dentro da casa parecia irreal. Sua verdadeira mãe. A frase ecoava dentro da cabeça dela sem parar, como se o próprio cérebro se recusasse a aceitar aquilo. Antônio desviou o olhar imediatamente. A mulher do corredor começou a chorar baixinho.
E Augusto continuava parado diante dela, sem recuar. Maria sentiu as pernas perderem a força. Não, isso não é possível. Augusto respirou fundo antes de responder. É exatamente por isso que esconderam tudo de você. Maria balançava a cabeça repetidamente tentando negar. Minha mãe morreu quando eu era criança. Augusto olhou diretamente nos olhos dela. Foi isso que fizeram você acreditar. O coração dela parecia prestes a sair pela boca. Outra lembrança surgiu violentamente dentro da mente dela. Uma mulher segurando suas mãos no escuro, chorando, dizendo repetidamente: você precisa ser forte. Maria levou a mão à boca imediatamente. A sensação daquela memória era forte demais, real demais. Antônio finalmente falou. Maria. Mas ela interrompeu no mesmo instante. Você sabia? Antônio demorou alguns segundos antes de responder. Sim. Aquela resposta machucou mais do que qualquer outra coisa até então. Maria sentiu uma onda de raiva atravessar o corpo inteiro. Todos vocês sabiam. A mulher do corredor chorava em silêncio. Augusto respondeu primeiro. Todos. Maria começou a recuar lentamente pela sala. O ar parecia insuficiente. A casa inteira parecia girar ao redor dela. Vocês mentiram para mim durante 20 anos. Antônio tentou se aproximar. Foi para proteger você. Proteger você. Proteger de. O grito dela ecoou violentamente pela casa. O silêncio que veio depois pareceu ainda pior. Augusto respondeu calmamente. Da verdade sobre sua família. Maria sentia o peito doer. As memórias agora surgiam uma atrás da outra sem controle. Ela lembrava da mulher no porão. Lembrava do medo. Lembrava de alguém puxando ela dali rapidamente enquanto ela chorava desesperada. E então outra lembrança apareceu. Pessoas discutindo sobre o que fazer com ela. Uma voz dizendo, ela viu tudo. Outra respondendo, então ela precisa esquecer. Maria começou a entender finalmente o tamanho da mentira em que viveu durante todos aqueles anos. A mulher que acreditava ser sua mãe não era sua mãe verdadeira. A verdadeira mãe dela estava viva naquela época, presa dentro daquele porão. Maria sentiu o estômago embrulhar imediatamente. Por quê? Perguntou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que fizeram isso? Augusto respirou fundo lentamente. Porque sua família tinha medo dela. Maria franziu a testa sem entender. Medo? Antônio respondeu em voz baixa. Sua mãe sabia coisas que destruiriam todos eles. Outra memória atravessou a mente de Maria. Pessoas gritando no andar de cima enquanto a mulher no porão chorava desesperadamente. Depois alguém dizendo, ela não pode sair daqui nunca. Maria fechou os olhos, sentindo a dor aumentar novamente dentro da cabeça. Isso é monstruoso. A mulher do corredor finalmente falou chorando. Ninguém queria chegar naquele ponto. Augusto virou rapidamente para ela. Mas chegaram. Maria abriu os olhos outra vez, tentando respirar normalmente. O que aconteceu com ela? O silêncio voltou imediatamente. Antônio passou a mão no rosto lentamente. Augusto respondeu primeiro. Depois daquela noite, tudo saiu do controle. Maria sentiu o medo crescer novamente. O que isso significa? Augusto ficou alguns segundos sem dizer nada. Então respondeu em voz baixa. Na manhã seguinte ao dia em que você foi levada embora, sua mãe desapareceu. O corpo inteiro de Maria gelou imediatamente. Desapareceu. Antônio fechou os olhos. Nunca mais encontraram ela. Maria começou a sentir uma mistura de dor, raiva e desespero impossível de controlar. Porque agora entendia, porque aquela casa parecia tão pesada desde o momento em que voltou. Não era apenas uma casa cheia de lembranças. Era o lugar onde destruíram a vida da mãe dela. E talvez a dela também. Então uma nova memória surgiu com força total. Mais clara do que todas as outras. Ela mesma ainda criança olhando diretamente para a mulher no porão. E a mulher dizendo uma frase que fez Maria sentir o corpo inteiro estremecer no presente. Se um dia você voltar aqui, descubra a verdade até o fim.
A frase da mulher ecoou dentro da cabeça de Maria como se tivesse acabado de ser dita naquele instante. Se um dia você voltar aqui, descubra a verdade até o fim. O corpo dela inteiro tremia. Agora não existiam mais apenas fragmentos desconexos de memória. As lembranças estavam começando a voltar completas, claras, dolorosas. Maria levou lentamente a mão até a parede para se apoiar. O chão parecia instável sob os pés. Antônio observava tudo em silêncio, enquanto Augusto mantinha o olhar fixo nela, como se esperasse aquele momento havia muitos anos. A mulher do corredor continuava chorando baixinho, sem coragem de encarar Maria diretamente. O silêncio dentro da casa parecia sufocante. Então Maria finalmente perguntou algo que estava queimando dentro dela desde o começo. Quem era a mulher que eu chamava de mãe? Antônio fechou os olhos por alguns segundos antes de responder. Sua tia. Maria sentiu um vazio atravessar o peito imediatamente. Então todo esse tempo, Augusto completou. Você viveu dentro da história que criaram para esconder a verdadeira. Maria respirou fundo, tentando controlar o desespero crescente. As memórias continuavam surgindo sem parar. Ela lembrava da tia abraçando ela depois daquela noite. Lembrava das mudanças repentinas, da cidade nova, dos médicos, das conversas interrompidas quando ela entrava em algum lugar. Tudo agora fazia sentido. Tudo parecia planejado. Maria começou a perceber que sua vida inteira tinha sido construída em cima de silêncio e mentira. Por que ela estava presa naquele porão? Perguntou finalmente. Augusto demorou alguns segundos antes de responder. Porque sua mãe tentou contar a verdade. Antônio abaixou a cabeça imediatamente. Maria sentiu o coração apertar ainda mais. Que verdade? Augusto olhou diretamente nos olhos dela. Que sua família roubou tudo dela. O silêncio voltou imediatamente. Maria franziu a testa sem entender completamente. Roubou o quê? Augusto respirou fundo. A herança da família, as terras, a casa, tudo. Outra lembrança atravessou violentamente a mente de Maria. Homens discutindo ao redor de uma mesa cheia de documentos. Sua mãe chorando enquanto dizia que aquilo era dela por direito. Depois alguém gritando que ela nunca provaria nada. Maria começou a entender aos poucos. Então prenderam ela aqui. Antônio respondeu em voz baixa. No começo disseram que seria temporário. Maria sentiu nojo atravessar o corpo inteiro. Vocês trancaram uma mulher dentro de um porão. Ninguém respondeu. Porque não existia defesa possível para aquilo. A mulher do corredor enxugou as lágrimas antes de falar. As coisas saíram do controle muito rápido. Augusto respondeu friamente. Saíram do controle no momento em que decidiram destruir a vida dela. Maria sentiu uma dor profunda crescendo dentro do peito. Não apenas pela mãe, mas por ela mesma. Pela infância roubada. Pela vida inteira baseada em mentiras. Então outra memória surgiu. A mais forte até agora. Ela lembrava da última vez em que viu a mãe. A mulher segurava o rosto dela com as duas mãos enquanto chorava desesperadamente. Depois dizia algo baixinho. Algo importante. Maria fechou os olhos tentando ouvir aquela lembrança com clareza. E então finalmente conseguiu. Nunca acredite no que eles contarem sobre mim. Maria abriu os olhos imediatamente. As lágrimas escorriam sem controle agora. Antônio tentou se aproximar dela outra vez. Maria, ela recuou imediatamente. Não encosta em mim. A dor na voz dela fez o silêncio ficar ainda mais pesado. Augusto observava tudo sem interromper. Maria respirou fundo tentando recuperar algum controle. Então perguntou aquilo que mais aterrorizava ela naquele momento. O que realmente aconteceu com a minha mãe? Antônio fechou os olhos. A mulher do corredor voltou a chorar. E Augusto respondeu lentamente. Depois que você foi levada embora, ela tentou fugir. Maria sentiu o coração parar por um instante. E conseguiu? Augusto ficou em silêncio durante alguns segundos. Então respondeu em voz baixa. Naquela noite houve um incêndio no porão. O mundo pareceu congelar ao redor de Maria. Outra lembrança surgiu imediatamente.
fumaça. Pessoas correndo desesperadas pela casa. Gritos. E o cheiro forte de madeira queimando. Maria levou as mãos à cabeça enquanto a memória vinha completa pela primeira vez. Ela lembrava do fogo. Lembrava de alguém gritando o nome da mãe dela. Lembrava do desespero. Então olhou diretamente para Augusto com lágrimas nos olhos. Ela morreu naquele incêndio. Augusto demorou alguns segundos antes de responder. Então disse algo que fez o sangue de Maria gelar completamente. Foi isso que fizeram todo mundo acreditar. Maria ficou imóvel depois da resposta de Augusto. O silêncio dentro da casa parecia esmagador. Foi isso que fizeram todo mundo acreditar. A frase ecoava dentro da cabeça dela sem parar. Antônio desviou o olhar imediatamente. A mulher do corredor começou a chorar ainda mais forte. E naquele instante Maria entendeu uma coisa terrível. Augusto não tinha terminado de contar a verdade. O coração dela disparou novamente. O que você quer dizer com isso? Augusto respirou fundo lentamente antes de responder. O corpo da sua mãe nunca foi encontrado. Maria sentiu o chão desaparecer sob os pés. Durante alguns segundos, ninguém falou nada. O vento do lado de fora batia lentamente nas janelas antigas da casa, fazendo a madeira ranger de forma assustadora. Maria tentava respirar, mas parecia impossível. Você está dizendo que ela pode estar viva? Antônio passou a mão no rosto visivelmente abalado. Augusto respondeu sem tirar os olhos dela. Estou dizendo que naquela noite muita coisa foi escondida. Outra lembrança surgiu violentamente dentro da mente de Maria. Pessoas correndo pela casa em meio à fumaça. Alguém gritando para apagar o fogo. E então, uma porta batendo. Uma porta pesada sendo fechada no meio do caos. Maria fechou os olhos imediatamente. Eu lembro do fogo. Antônio levantou o olhar rapidamente. Você lembra? Maria respirava com dificuldade. Eu lembro de alguém tentando abrir a porta do porão. O silêncio caiu outra vez sobre a sala. Augusto ficou atento imediatamente. Continua. Maria levou as mãos à cabeça tentando organizar as imagens. Tinha fumaça por toda parte, eu estava chorando e ouvi minha mãe gritando. As lágrimas começaram a escorrer novamente. Ela gritava meu nome. Antônio parecia completamente destruído agora. A mulher do corredor mal conseguia parar de chorar. Maria abriu os olhos lentamente. Depois disso, alguém me pegou no colo. Outra memória apareceu. Um homem carregando ela para fora da casa, enquanto ela gritava desesperadamente querendo voltar. Depois o som de algo desabando dentro do porão. Maria sentiu um arrepio violento percorrer o corpo inteiro. A porta estava trancada. Augusto confirmou lentamente. Sim. Maria olhou diretamente para ele. Quem trancou aquela porta? O silêncio ficou pesado novamente. Antônio fechou os olhos imediatamente como se já soubesse a resposta antes mesmo dela ser dita. Augusto respondeu calmamente. Seu avô. Maria sentiu o estômago embrulhar na mesma hora. Não. Augusto continuou. Ele acreditava que sua mãe destruiria toda a família se conseguisse sair dali. Maria começou a tremer de raiva e desespero ao mesmo tempo. Então ele deixou ela morrer. Antônio respondeu em voz baixa, quase sem conseguir falar. Era para ela ficar presa só até resolverem os documentos. Maria olhou para ele com horror absoluto. Vocês tratavam ela como se fosse um objeto. Antônio abaixou a cabeça sem responder, porque sabia que ela tinha razão. O silêncio voltou mais uma vez. Então Maria percebeu outra coisa. Augusto continuava olhando para ela de forma estranha, como se ainda existisse algo mais que ela não sabia. Tem mais alguma coisa, não tem? Augusto demorou alguns segundos antes de responder. Tem. Maria sentiu o coração acelerar outra vez. Então fala. Augusto respirou fundo lentamente. Na noite do incêndio, alguém viu uma mulher saindo da propriedade pela floresta. O corpo inteiro de Maria congelou. Minha mãe? Augusto assentiu devagar. Ferida, assustada, mas viva. Maria sentiu lágrimas escorrerem novamente sem controle.
Durante 20 anos ela acreditou que a mãe tinha morrido. Durante 20 anos acreditou em uma mentira construída pela própria família. Por que nunca procuraram ela? Antônio respondeu baixo. Porque tinham medo do que aconteceria se ela voltasse. Outra lembrança surgiu dentro da mente de Maria. Sua mãe segurando o rosto dela e dizendo: se eu sobreviver, um dia volto para buscar você. Maria fechou os olhos imediatamente, sentindo o peito apertar com força. Ela lembrava. Finalmente lembrava. Augusto deu mais um passo à frente. É por isso que você recebeu aquela carta. Maria abriu os olhos rapidamente. O quê? Augusto continuou. Porque alguém sabia que você precisava voltar. O silêncio ficou absoluto outra vez. Então Maria perguntou a única coisa que importava naquele momento. Quem enviou a carta? Augusto olhou diretamente nos olhos dela antes de responder algo que fez o corpo inteiro dela gelar. Sua mãe. Maria sentiu o mundo inteiro perder o sentido depois da última frase de Augusto. O silêncio dentro da casa parecia impossível de suportar. Sua mãe. A própria mãe havia enviado a carta. Durante alguns segundos, Maria apenas ficou parada olhando para Augusto sem conseguir respirar direito. Antônio também parecia abalado. A mulher do corredor levou a mão até a boca tentando conter o choro. Maria sentia as pernas fracas. Não, isso não pode ser verdade. Augusto tirou lentamente algo do bolso do casaco. Um envelope antigo, amassado pelo tempo. Ele caminhou devagar até Maria e entregou o papel nas mãos dela. Ela deixou isso comigo há muitos anos. Maria sentiu o coração acelerar violentamente. As mãos tremiam tanto que quase deixou o envelope cair no chão. Ela reconheceu imediatamente a letra na frente do papel. Era a mesma letra da carta que recebeu dias antes. Augusto falou calmamente enquanto ela observava o envelope. Sua mãe me procurou depois do incêndio. Antônio levantou o olhar imediatamente. Você nunca contou isso. Augusto respondeu sem desviar os olhos de Maria. Porque prometeram que matariam ela se descobrissem que estava viva. O ar dentro da sala pareceu desaparecer. Maria abriu lentamente o envelope. Dentro havia uma folha dobrada cuidadosamente. O papel estava velho, amarelado pelo tempo. Ela abriu devagar, enquanto o coração batia cada vez mais forte. Então começou a ler. Maria, se você está lendo isso, significa que finalmente voltou para casa. As lágrimas começaram a escorrer imediatamente pelo rosto dela. A voz da mãe parecia viva naquelas palavras. Durante muitos anos tentei encontrar coragem para buscar você, mas eles eram poderosos demais, e eu precisava sobreviver primeiro. Maria sentia as mãos tremendo sem controle enquanto continuava lendo. Nunca abandonei você. Nunca deixei de procurar uma forma de contar a verdade. Outra lembrança surgiu dentro da mente dela. A mãe abraçando ela fortemente naquela última noite. O cheiro do perfume dela. O calor daquele abraço. Maria fechou os olhos por um instante tentando segurar o choro. Então continuou lendo. Se um dia você voltar para aquela casa, tome cuidado. Nem todos que estão aí querem que descubra a verdade. Maria levantou lentamente os olhos para Antônio. Ele permaneceu imóvel, visivelmente destruído. A culpa estampada no rosto dele parecia impossível de esconder agora. Maria voltou para a carta. Existe uma última coisa que você precisa saber. Algo que escondi até mesmo de você. O coração dela acelerou novamente. Augusto observava em silêncio absoluto. Maria continuou lendo lentamente. O incêndio daquela noite não foi um acidente. O silêncio da casa ficou sufocante. Antônio fechou os olhos imediatamente. A mulher do corredor começou a chorar outra vez. Maria sentiu o corpo inteiro gelar. Seu avô descobriu que eu conseguiria provar tudo no dia seguinte e decidiu acabar comigo antes disso. Outra memória atravessou violentamente a mente de Maria. O avô discutindo furiosamente no corredor. Depois pegando algo inflamável. Depois passos rápidos descendo para o porão. Maria levou a mão à cabeça imediatamente. Meu Deus! Augusto respirou fundo lentamente. Seu avô incendiou aquele lugar.
Antônio finalmente falou outra vez. Ele perdeu completamente o controle naquela noite. Maria olhou diretamente para ele com lágrimas nos olhos. E vocês deixaram isso acontecer. Antônio abaixou a cabeça sem responder, porque não existia resposta suficiente para aquilo. Maria voltou a olhar a carta. As últimas linhas estavam tremidas, como se tivessem sido escritas chorando. Se você chegou até aqui, significa que finalmente descobriu quem realmente é. Mas ainda existe uma última verdade escondida naquela casa. Maria sentiu um arrepio atravessar o corpo inteiro. No fundo do porão existe algo que eles nunca encontraram. A prova que pode destruir todas as mentiras da nossa família. O silêncio ficou absoluto outra vez. Então Maria terminou de ler a última frase da carta. E quando encontrar isso, finalmente vai entender por que tentaram apagar sua memória. Maria abaixou lentamente o papel. O coração dela parecia prestes a explodir dentro do peito. Augusto observava ela atentamente. Antônio parecia completamente derrotado agora. Então Maria respirou fundo e fez a pergunta que mudaria tudo. O que existe naquele porão que ninguém encontrou? Augusto respondeu lentamente. Um cofre. Maria sentiu o sangue gelar imediatamente. Augusto continuou olhando diretamente nos olhos dela. E dentro dele está a verdade que sua família matou para esconder. O silêncio tomou conta da sala depois das palavras de Augusto. Maria ainda segurava a carta da mãe entre as mãos trêmulas enquanto tentava aceitar tudo o que havia descoberto naquela noite. Sua verdadeira mãe estava viva depois do incêndio. O fogo tinha sido provocado pelo próprio avô. E agora existia um cofre escondido no porão contendo algo tão grave que destruiu toda a família. O coração dela parecia pesado demais dentro do peito. Antônio permanecia imóvel perto da escada, completamente abatido. A mulher do corredor enxugava as lágrimas em silêncio. Maria olhou lentamente para Augusto. Você sabe o que tem dentro desse cofre? Augusto respirou fundo antes de responder. Não. Maria franziu a testa. Então como sabe que ele existe? Augusto olhou rapidamente para a carta nas mãos dela. Sua mãe me contou antes de desaparecer. Outra lembrança surgiu dentro da mente de Maria. A mãe segurando alguns documentos antigos enquanto chorava desesperadamente. Depois escondendo alguma coisa atrás de uma parede no porão. Maria fechou os olhos imediatamente. Eu lembro. Augusto deu um passo lento à frente. O quê? Maria respirou fundo tentando organizar as imagens. Ela escondia alguma coisa antes do incêndio. Antônio levantou o olhar imediatamente. Pela primeira vez, parecia existir esperança no rosto dele. Então o cofre ainda pode estar lá. Maria começou a sentir outra coisa crescendo dentro dela além do medo. Raiva. Uma raiva profunda por tudo que roubaram dela durante aqueles anos. Pela infância destruída. Pela mãe desaparecida. Pela mentira em que viveu sem saber. Ela olhou diretamente para Antônio. Vocês sabiam que meu avô provocou o incêndio. Antônio demorou alguns segundos antes de responder. Eu descobri depois. E ficou em silêncio. Antônio abaixou a cabeça lentamente. Eu tinha medo. Maria sentiu nojo atravessar o corpo inteiro. Minha mãe perdeu tudo por causa do medo de vocês. Augusto interrompeu antes que a discussão continuasse. Agora o mais importante é encontrar aquele cofre. O silêncio voltou imediatamente. Maria olhou lentamente em direção ao corredor escuro que levava aos fundos da casa. A simples ideia de voltar ao porão fazia o corpo dela estremecer. Mas agora sabia que precisava descer outra vez. Precisava descobrir toda a verdade até o fim. Então respirou fundo. Onde fica a entrada? Antônio respondeu em voz baixa. Atrás da cozinha. Outra lembrança surgiu imediatamente dentro da cabeça dela. Uma porta velha de madeira escondida atrás de uma estante antiga. Maria fechou os olhos rapidamente. Eu lembro da porta. Augusto assentiu devagar. Sua memória está voltando inteira. Maria começou a caminhar lentamente pelo corredor da casa. Antônio e Augusto seguiram atrás dela em silêncio. O chão de madeira rangia a cada passo.
O ar parecia cada vez mais frio conforme se aproximavam da cozinha antiga. Então Maria parou diante da parede do fundo. A velha estante ainda estava ali, exatamente como nas lembranças dela. O coração começou a bater ainda mais forte. Ela colocou as mãos na estante lentamente. Então empurrou. O móvel se moveu com dificuldade, levantando poeira pelo chão. E atrás dele apareceu a porta antiga de madeira. O silêncio ficou absoluto. Antônio observava aquilo com os olhos cheios de culpa. Augusto parecia tenso pela primeira vez desde que chegou. Maria aproximou lentamente a mão da maçaneta enferrujada. No instante em que tocou nela, outra lembrança atravessou violentamente a mente dela. O fogo. Gritos. A mãe chorando desesperadamente. E então a voz do avô dizendo algo que Maria nunca tinha conseguido lembrar até agora. Se ela descobrir o que existe naquele cofre, tudo acaba. Maria abriu os olhos imediatamente, sentindo o corpo inteiro gelar. Augusto percebeu. O que foi? Maria respirou com dificuldade. Meu avô sabia exatamente o que tinha lá embaixo. Antônio fechou os olhos lentamente. Então era pior do que imaginávamos. Maria segurou a maçaneta com mais força. Então abriu a porta. O cheiro forte de mofo e madeira úmida subiu imediatamente pela escada escura do porão. A lanterna antiga presa na parede ainda estava ali, exatamente como nas memórias dela. Augusto pegou a lanterna e acendeu. A luz fraca iluminou os degraus antigos cobertos de poeira. Maria sentiu o coração acelerar violentamente outra vez. 20 anos depois, ela finalmente estava voltando ao lugar onde tudo começou. Então começou a descer lentamente a escada. Cada degrau parecia trazer mais lembranças de volta. O choro da mãe. O calor do incêndio. Os gritos desesperados. Quando chegou ao último degrau, ficou imóvel. O porão estava exatamente como nas memórias. Pequeno, escuro, gelado. E no fundo da parede, parcialmente escondida atrás de tijolos antigos, havia uma pequena porta de ferro, o cofre. Maria sentiu a respiração falhar. Augusto se aproximou devagar. Antônio permaneceu parado na escada sem coragem de descer completamente. Maria caminhou lentamente até o cofre. As mãos tremiam sem parar. Então percebeu uma coisa gravada no metal enferrujado. As iniciais da mãe dela. Outra lágrima escorreu pelo rosto de Maria. Ela colocou lentamente a mão sobre a fechadura. E naquele instante ouviu um barulho vindo do andar de cima da casa. Passos. Alguém tinha acabado de entrar. O som dos passos ecoou pela casa inteira acima deles. Maria imediatamente congelou diante do cofre enquanto Augusto levantava a lanterna na direção da escada. Antônio ficou tenso na mesma hora. O silêncio dentro do porão parecia ainda mais pesado agora. Os passos continuaram lentos sobre o assoalho antigo da cozinha. Alguém realmente tinha entrado na casa. Maria sentiu o coração disparar violentamente. Quem é? Perguntou quase sem voz. Antônio olhou para Augusto rapidamente. Ninguém mais deveria saber que estamos aqui. Então uma voz feminina surgiu no andar de cima. Uma voz baixa, tremendo de emoção. Maria, o corpo inteiro dela congelou imediatamente, porque aquela voz parecia impossível de existir. A lanterna quase caiu da mão de Augusto. Antônio ficou completamente imóvel. Maria sentiu as lágrimas começarem a surgir antes mesmo de entender o motivo. A voz falou novamente. Maria, sou eu. Outra lembrança atravessou a mente dela com força total. A mãe cantando baixinho durante a infância. O mesmo tom de voz, o mesmo jeito de falar. Maria começou a tremer inteira. Não. Augusto subiu lentamente alguns degraus da escada tentando enxergar o andar de cima. Então parou imediatamente. O rosto dele perdeu toda a cor. Meu Deus! Maria sentiu a respiração falhar. Sem pensar, começou a subir rapidamente as escadas do porão. Antônio tentou impedir. Maria, espera. Mas ela já não conseguia ouvir mais nada. Quando chegou na cozinha, viu uma mulher parada, perto da porta dos fundos da casa. Cabelos grisalhos. Rosto marcado pelo tempo. Olhos cheios de lágrimas.
E mesmo depois de 20 anos, Maria reconheceu imediatamente. O mundo inteiro pareceu parar naquele instante. A mulher levou lentamente a mão até o rosto tentando conter o choro. Você está viva. Maria conseguiu sussurrar quase sem ar. A mulher assentiu devagar. As lágrimas escorriam sem controle pelo rosto dela. Eu procurei você durante toda a minha vida. Maria sentiu as pernas enfraquecerem imediatamente. Tudo dentro dela parecia quebrar ao mesmo tempo. A dor, a saudade, as mentiras. O vazio que carregou durante tantos anos finalmente fazia sentido agora. Ela caminhou lentamente até a mulher sem conseguir parar de chorar. Então as duas se abraçaram fortemente no meio da cozinha antiga. E naquele instante, Maria sentiu pela primeira vez em muitos anos que finalmente estava em casa. O silêncio ao redor parecia desaparecer completamente. Só existia aquele abraço. A mãe dela estava viva. Viva durante todos aqueles anos. Antônio observava a cena, sem conseguir esconder as lágrimas. Augusto permaneceu imóvel perto da escada. A mãe de Maria segurou o rosto dela entre as mãos lentamente. Me perdoa por não conseguir voltar antes. Maria chorava sem conseguir responder direito. Eu achei que você tinha morrido. A mulher fechou os olhos por um instante. Era exatamente isso que eles queriam. O silêncio voltou lentamente ao ambiente. Então a mãe dela olhou diretamente para Augusto. Ela encontrou o cofre. Augusto assentiu devagar. Ainda não abriu. A expressão da mulher mudou imediatamente. Então precisamos terminar isso hoje. Maria enxugou as lágrimas lentamente, tentando recuperar o ar. O que existe naquele cofre? A mãe dela respirou fundo antes de responder. A prova de tudo. Antônio abaixou a cabeça imediatamente. A mulher continuou. Documentos. Assinaturas falsas. Registros das terras. E uma carta escrita pelo seu avô confessando o que fez comigo. Maria sentiu o corpo inteiro gelar outra vez. Então, finalmente, a verdade pode aparecer. A mãe dela assentiu devagar. Foi por isso que sobrevivi. O silêncio ficou pesado novamente. Então Maria olhou diretamente para a mãe. Por que me mandou a carta agora? A mulher segurou as mãos dela com força. Porque eu estava morrendo de medo de partir sem contar quem você realmente era. As lágrimas voltaram imediatamente aos olhos de Maria. Durante 20 anos, ela viveu sem entender, porque sempre sentia um vazio dentro dela. Agora finalmente sabia. Não era apenas saudade. Era uma vida inteira arrancada dela. Então a mãe sorriu pela primeira vez, mesmo chorando. Mas você voltou. Maria abraçou ela novamente com força. Augusto observou o cofre ainda aberto no fundo do porão. Está na hora de acabar com isso. Maria respirou fundo lentamente. Então desceu outra vez até o porão junto com a mãe, Augusto e Antônio. A lanterna iluminava fracamente o pequeno espaço enquanto todos paravam diante do cofre antigo. A mãe de Maria colocou a mão sobre a fechadura enferrujada. Eu esperei 20 anos por esse momento. Então girou lentamente a chave escondida dentro do bolso do casaco. O mecanismo travado fez um estalo metálico alto ecoar pelo porão inteiro. E finalmente o cofre se abriu. Dentro havia dezenas de documentos antigos, fotografias, registros e uma pasta grossa envolvida em tecido vermelho. Maria observava tudo em silêncio absoluto. A mãe pegou lentamente a pasta e entregou nas mãos dela. Agora a verdade pertence a você. Maria segurou aquilo com as mãos trêmulas, sentindo o peso de toda a história da família naquele instante. E pela primeira vez, desde que voltou àquela casa, ela não sentiu medo. Sentiu liberdade. E essa foi a história de Maria, uma história de dor, força e superação. Agora eu quero saber de você o que você faria no lugar dela. Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque eu leio todos os comentários. E me conta também de qual cidade ou país você está assistindo e que horas são aí agora. Se essa história te tocou de alguma forma, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar acompanhando histórias emocionantes como essa.